Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Tauá. E hoje nós vamos falar sobre dízimos. Para isso, utilizar o texto de Hebreus, capítulo 7, versos 1 ao verso 3. Eu farei a leitura e em seguida iremos fazer os nossos comentários. De antemão, quero dizer que hoje o nosso vídeo vai quebrar um pouquinho a nossa regra de ir até 10 minutos. Nós vamos estender um pouco mais porque o tema exige que a gente fale um pouco mais. Mas eu quero dizer que ele vai ficar em torno de 15 minutos, mais ou menos. De qualquer maneira, não fique tão apreensivo pensando que ele será longo demais, porque não será. Nossa intenção não é encerrar esse assunto, porque fazer isso seria uma pretensão, mas apenas trazer um pouco mais de argumento para que possamos aprender um pouco mais. Então leremos o texto e em seguida vamos às nossas considerações. Pegando aqui minha Bíblia, Hebreus capítulo 7, versos 1 ao verso 3, a palavra de Deus nos diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre ou perpetuamente. Frequentemente eu sou inquirido sobre esta questão dos dízimos, que para muitos ela é espinhosa, para mim ela é apenas mais uma das demandas comuns da igreja para o pastor. As pessoas me perguntam, e o dízimo, ele é uma obrigação para os cristãos? Minha resposta é muito simples. Nenhum pastor irá colocar uma faca no pescoço do cristão e dizer, passa o dízimo, senão você morre. Isso não vai acontecer, tá? Porque o dízimo é uma questão de entendimento bíblico e de foro íntimo. Contudo, aqueles que o praticam testemunham da bênção generosa de Deus em suas vidas. Aí eu me deparo com o argumento de alguns cristãos. O pastor fulano de tal diz que não é obrigatório, é da lei, era apenas para os judeus. Em seguida a pessoa diz assim, eu concordo com ele. Daí só tem a dizer, tudo bem, mas não posso concordar com estas afirmações ou com essa argumentação. A primeira coisa que tem a dizer sobre dízimo é que ele foi instituído antes da lei mosaica e depois foi adicionado à lei. A primeira referência ao dízimo na Bíblia nós encontramos em Gênesis 14, 18 a 20. Ali nós vemos que foi um ato voluntário do coração de Abraão, primeiro dizimista, patriarca. Jacó, neto de Abraão, mais tarde fez um voto ao Senhor e incluiu nele o compromisso de também entregar o dízimo. Gênesis 28, 18 a 22. Então, quando Deus deu a lei através de Moisés, a entrega do dízimo foi incluída entre as obrigações do povo de Deus. O que antes era um costume, vindo dos patriarcas, passou a ser lei. Deuteronômio 14, verso 22. Então, queridos, dizer que o dízimo é da lei judaica e por isso os cristãos estão desobrigados de praticá-lo, bem, isso não é uma base muito sólida, não. Mas onde surgiu essa ideia de que os cristãos não deveriam entregar dízimos? Martinho Lutero disse que a lei da graça exclui a lei do dízimo. Em um sermão proferido em 27 de agosto de 1525, ele mencionou a passagem de Paulo em Gálatas 5,3, onde se diz que, se eu concordar em viver de acordo com a lei de Moisés, sou obrigado a praticar toda a lei, conforme Deuteronômio 28, 58 e 59. E aqui eu quero ler esse texto para você. Deuteronômio 28, 58 e 59, está escrito o seguinte: Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei,
escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, enfermidades graves e duradouras. E o verso 60 diz: fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste e se apegarão a ti. Eu acredito que você concorda comigo que a lei não foi abolida. A lei diz: não matarás. Se ela foi abolida, então eu posso matar. Não adulterarás. Então eu posso adulterar se ela foi abolida. É claro que em nosso são juízo, nós sabemos que a lei não foi abolida. Infelizmente, Lutero, na sua limitação, sendo ele um doutor em teologia, evidentemente, na sua época, por uma questão particularizada, no seu sermão falou sobre isso. Mas nós não podemos cancelar a lei de Deus e nem desconsiderá-la ou tê-la em menor apreço. Jesus, queridos, aprovou a doutrina do dízimo em Mateus 23, verso 23. Embora não apareça no Novo Testamento como uma exigência legal, pelo motivo lógico de que o Antigo Testamento era a Bíblia, conhecida na época de Jesus, Cristo confirmou a doutrina do dízimo. Em Cristo, queridos, vivemos sob a dispensação da graça. E eu preciso dizer a você que contribuir é graça de Deus para as nossas vidas. Nós vemos que Jesus ampliou e aprofundou os princípios do Antigo Testamento. Mateus 5, 21, 22, 27, 28, 33 até o 41, 43 e 44 são ampliações que Jesus faz da lei ou do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Encontramos também no Novo Testamento exemplos de servos de Deus que foram muito além do que foi estabelecido. Zaqueu, por exemplo, Lucas 19, 8 é um exemplo. A viúva pobre, Marcos 12, 42 a 44 é outro exemplo. A mulher pecadora, Marcos 14, 3 a 5 é mais um exemplo. Os crentes da igreja de Jerusalém, Atos 2, 44 e 45 é mais um exemplo. E os crentes macedônios em 2 Coríntios 8, versos 2 e 3. Então, queridos, eu penso, minha opinião, é que a mordomia não é comumente, como se pensa, um problema de bolso. É antes, fundamentalmente, um problema de relação espiritual do crente com Deus. Não devemos tentar converter o bolso. Deus não pede ao crente ou ao cristão o seu dinheiro. O pedido de Deus é incomparavelmente maior e mais profundo. Provérbios 23, 21 diz: filho meu, dá-me o teu coração. A partir do momento em que esse princípio é atendido, a contribuição deixa de ser um problema de dever a ser cumprido com esforço e relutância para transformar-se em um verdadeiro privilégio. A experiência, queridos, tem mostrado que os dizimistas fiéis são cristãos abençoados, bem-sucedidos e felizes. Referências ao dízimo no Novo Testamento, elas podem ser encontradas no Evangelho de Mateus, que eu citei, Mateus 23, verso 23, em Lucas 11, 42 e versos seguintes, e em Hebreus capítulo 7, e usaremos exatamente esse texto de Hebreus para esses esclarecimentos. Olhando para Hebreus, vemos que o autor desse livro considera o dízimo como uma questão de adoração. Aqui não é tratado como obrigação, e sim como obediência e dependência de Deus. Nós encontramos uma ponte desta prática com o ato primeiro feito por Abraão. Não se trata de lei em oposição à graça. Na verdade, esses conceitos não devem ser tomados separadamente em nenhum momento da Bíblia, porque eles são complementares. O que vemos aqui neste livro é mais uma confirmação dessa complementariedade. O contexto aqui trata sobre o sacerdócio superior de Jesus Cristo. Todo o capítulo trata sobre a superioridade de Cristo em relação aos demais sacerdotes, e o capítulo desenvolve esse tema
fazendo a ponte entre Melquisedeque e Jesus. Melquisedeque, tipo de Cristo no Antigo Testamento. Interessante que o exemplo para tratar sobre o sacerdócio é recebimento de dízimos, versos 1 a 10. Os versos 5 a 7 fazem a ponte para tratar da superioridade de Jesus sobre o sacerdócio levítico. O texto mostra que Levi entregou dízimos em Abraão, que era patriarca anterior à lei. Então, qual o real sentido desse texto? Precisamos entender que o texto está tratando sobre dois assuntos principais: sacerdócio superior de Cristo, como eu disse anteriormente, e adoração. Mas o curioso é o exemplo levantado no texto, inicialmente, é a entrega de dízimos. E este exemplo toma um bom tempo do capítulo, ou seja, ele é um terço do capítulo, para ser mais exato. Isso é no mínimo curioso, você não concorda comigo, não? A questão aqui, queridos, é que, embora dízimo trate de finanças, ele está ligado à adoração, culto. Por que eu estou dizendo isso? É a pergunta que não quer calar. Porque finanças facilmente se tornam um ídolo em nossas vidas. As finanças têm sido um dos grandes motivos que afastam as pessoas de Deus. Elas compõem aquela famosa trilogia: dinheiro, sexo e poder. Essa trilogia tem levado muitas pessoas, muitos, para longe da comunhão com Deus. Se você quiser ir mais fundo, é só analisar o quanto a temática do dinheiro está presente na Bíblia. Em Mateus 6,24, Jesus fala sobre a questão de servir a dois senhores. Ali a melhor tradução não é riquezas, é mamon. Lá está traduzido como riquezas. Uma tradução mais correta seria lucro ou dinheiro. Ganho desonesto ou ganho adquirido por motivos egocêntricos, que poderia vir a ser riqueza. Como disse João Calvino, queridos, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E quero finalizar dizendo a você o seguinte: por que a questão das finanças é uma questão de culto e adoração? Você já parou para imaginar que a igreja e tudo que envolve o serviço da igreja também está relacionado com finanças? E os críticos poderão dizer, mas igreja, pastor, tudo fala em dinheiro. Meus queridos, o instrumento de troca mais usado em nosso mundo atualmente é o dinheiro. E evidentemente que igreja também lida com essa questão. Mas a igreja não lida com essa questão apenas porque é um instrumento de troca. Porque a Bíblia fala sobre isso. Tanto católicos como evangélicos podem na sua Bíblia conferir a questão. Então, vez por outra, a gente encontra gente falando, o dízimo não é obrigatório, o dízimo, como eu disse no início, pastor nenhum vai colocar uma faca no pescoço dos crentes e dizer assim, entrega o dízimo, então você morre. Isso não acontece. Isso é uma questão de foro íntimo, isso é uma questão de entendimento da palavra de Deus, isso é uma questão relacionada à espiritualidade do cristão. Mas você precisa saber que a Bíblia trata muito sobre esse tema. Faça um estudo sobre isso. Missões se fazem com oração, com o envio de pessoas, e esse envio de pessoas se dá com finanças. A ação social também se faz com finanças. E não se constroem templos e estruturas, escolas, tantas coisas ligadas à questão da igreja com boa vontade. Tudo se relaciona a finanças, por isso a Bíblia fala de finanças. E isso é importantíssimo. Mas você pode concordar ou discordar do que eu estou dizendo. Inclusive, coloca aí nos comentários do vídeo, se você quiser fazê-lo, é claro. Agora, uma coisa é fato. Nós não temos base sólida para dizer assim, olha, dízimo é coisa de judeu. Nós não temos base sólida para isso. Falar isso é fugir do assunto. Então, assim, não fuja do assunto, estude, se informe, tá? Para que você não incorra em pecados por essa área da vida cristã. Vamos orar? Pai amado, ensina o nosso coração, doutrina o nosso coração, para que nós possamos glorificá-lo. E ajuda-nos, ó Deus, a atender aquilo que a tua palavra diz. Filho meu, dá-me o teu coração. Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida
através de Cristo Jesus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e também de assinar o canal. Assim você vai estar apoiando esse canal, que tem sido uma porta de bênçãos para a vida de muitas pessoas, inclusive a sua que está assistindo nesse momento. Deus abençoe você em nome de Jesus.